Graça e paz a toda a igreja, graça e paz amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, ouvintes da Palavra de Deus. Vamos fazer uma reflexão acerca de um ensinamento e também de uma promessa do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, pois estava se aproximando os dias da sua crucificação e se fazia necessário que os seus discípulos estivessem devidamente preparados para as coisas que haveriam de acontecer. E Jesus tinha esta consciência que de fato não seria fácil para eles e era necessário realmente preparar o seu coração, preparar o terreno, para que os seus discípulos estivessem mais convictos, da sua crença, da sua fé, das promessas que Jesus já vinha ensinando a eles há quase 3 anos. Vamos fazer uma meditação no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Os discípulos de Jesus, eles foram, de uma certa forma, preparados pelo Senhor para aquele momento trágico que haveria de acontecer, que seria a sua crucificação. Embora o Senhor Jesus veio durante quase, já ali 3 anos mais ou menos, já falando sobre essas questões, mas os discípulos não conseguiam compreender exatamente o que Jesus queria dizer com aquilo, que o templo seria, ele ia derrubar o templo e em 3 dias ele ia reedificar o templo. Era necessário que ele fosse morto, pelas mãos dos pecadores, dos sacerdotes, mas os discípulos não conseguiam exatamente saber o que Jesus queria dizer com aquela palavra. Para eles não estava muito claro, mas isso não era porque Jesus não estava sendo claro, é porque eles estavam ainda com a mente um pouco ofuscada, a fé ainda não estava totalmente implantada nos seus corações. Mas Jesus, ele continuava ensinando a palavra de Deus para eles. Era necessário que fosse semeado no coração dos seus discípulos a palavra de Deus. No tempo certo, essa palavra haveria de germinar e dar os seus frutos. Por isso que Jesus investia tempo ensinando a palavra do Senhor para os seus discípulos, ainda que naquele tempo, naqueles momentos, ainda eles não viam com clareza o que exatamente Jesus Cristo estava querendo dizer. Pois bem, então Jesus ele inicia aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele inicia este momento, este ensinamento, esta palavra de consolo, esta palavra de conforto, esta palavra de esperança, requerendo dos seus discípulos que eles deveriam ter fé no Deus Yahvé, que é o Pai, e também esta mesma fé deveria estar no Filho de Deus, que estava ali diante deles. Deus estava nos céus, Deus Pai. Eles não estavam vendo, ninguém nunca viu a Deus. E ali estava a expressão de Deus. Estava Deus encarnado, diretamente conversando com ele, na pessoa de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que Deus estava em Jesus, está em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E diz o apóstolo Paulo que o próprio Cristo, ele concedeu a eles a palavra da reconciliação, aí mesmo nessa passagem de 2 Coríntios 5,19. Então, Jesus, ele estava dizendo: creia em Deus. A fé era extremamente necessária, era fundamental que eles mantivessem acesa a chama da fé, tanto em Deus Pai, quanto também em Deus Filho. Para quê? Para que
eles não esmorecessem quando os momentos da perseguição, o momento da tribulação aumentasse. Jesus ia voltar para o Pai. Imagine Jesus passar ali, estando com eles durante quase 3 anos, curando, abençoando eles. Jesus ganhou o coração deles. Jesus demonstrou amor para com eles como ninguém nunca havia realizado. Jesus provou para eles que verdadeiramente os amava. Ninguém nunca havia se expressado tão profundamente para eles, tanto quanto Jesus. E só que esta pessoa, Jesus, haveria de deixá-los, haveria de ir embora. Como ficaria o coração desses homens? Era necessário então que Jesus preparasse os seus corações, e a base de sustentação deles seria a fé. Por isso que Jesus iniciou dizendo: não se turbe o coração. Turbar é o mesmo que causar confusão, causar desequilíbrio, causar turbação. Então a mente deles deveria estar organizada, deveria estar fixa em Jesus. A mente dos discípulos deveria estar baseada nas promessas, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não deveria sair do centro da vontade dos ensinamentos de Deus, do centro da vontade de Deus, através da pessoa de Jesus. Então a mente deles precisava estar totalmente equilibrada. Por isso que ele diz: não se turbe, não cause confusão mental. Acalma, mas para isso vocês precisam crer em Deus e crer também em mim. Quando Jesus fala crer em mim e crer na pessoa de Jesus como sendo a expressão do próprio Deus aqui na terra, como sendo Deus encarnado, e também nos ensinamentos que saíam da boca de Jesus. Tudo isto e este conjunto de coisas, que seria a base de sustentação dos discípulos. A fé na pessoa de Jesus como sendo o enviado de Deus, o Messias, e os seus ensinamentos é a base da fé cristã. Então Jesus disse que era necessário que os seus discípulos permanecessem fiéis a estes ensinamentos. Ele disse que ia voltar para o Pai. Ele disse que ia voltar para o Pai. Antes, alguns anos antes, talvez, Jesus esteve presente na festa dos tabernáculos. Isso está registrado em João capítulo 7, verso 34. E Jesus disse para os judeus que ele ia embora. E os discípulos judeus naquela hora ficaram confusos, sem saber o que queria dizer com isso. Veja bem como Jesus falou. João capítulo 7, no verso 34, ele disse: vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Falou isso para os judeus lá no templo, na festa do tabernáculo. Quando se aproximava agora os dias de Jesus ser crucificado, ele disse a mesma coisa para agora, diretamente para os seus discípulos. Aí João, aqui no verso 13, verso 33, ele disse: filhinhos, ainda por um tempo, por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, que foi essa passagem que nós acabamos de ler, para onde eu vou não podeis ir, eu vos digo agora. Então a mesma coisa que Jesus falou para os judeus, agora estava falando diretamente para os seus discípulos. Então era necessário preparar o coração dos discípulos para a tristeza que viria depois, para o mestre ser crucificado. Isso seria algo que não dava para entender. Mas Jesus não ia deixá-los órfãos, Jesus não ia deixá-los só. Jesus ia apenas, por um tempo, sair, preparar as moradas celestiais. Nós temos moradas celestiais. Primeiro, a casa de Deus não é aqui. Lá em Isaías 63, verso 15, a palavra de Deus deixa claro que o céu é a habitação de Deus. Está lá em Isaías 63, 15, está assim: atenta desde o céu, vou ler somente a parte A do versículo. Atenta desde os céus e olha desde a
tua santa e gloriosa habitação. Isaías 63, verso 15. Então, o céu é a morada de Deus. Jesus ensinou também lá em Mateus, capítulo 6, verso 9, ensinando sobre a oração dominical, né, como nós conhecemos. Ele diz, Pai, como ele diz, deixa eu ver aqui, que agora deu, Mateus 6, 9, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus. Então, os céus é a habitação de Deus. Jesus ia voltar para lá, voltar para onde ele havia saído, mas ele ia para preparar as habitações celestiais para os seus discípulos. Ele não deixaria o seu discípulo órfão, até porque ele prometeu que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que estaria com os discípulos para poder completar a obra de Deus nas suas vidas. E voltando no João 14, verso 3, 2, então ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Então a ida de Jesus foi com a intenção de preparar os lugares de uma forma, as moradas celestiais, para receber os seus discípulos no tempo certo, né? Ele prometeu também que não deixaria eles, que ele iria voltar. Esta promessa de Jesus, ela está já nos últimos dias de se cumprir. Então ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus, a intenção dele foi formar uma grande família. Na carta aos Efésios, no seu capítulo 2, no verso 19, deixa claro que nós somos uma família de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: assim que já não sois estrangeiros, mas forasteiros, nem forasteiros, mas concidadão dos céus e da família de Deus. Então, falando aqui, o apóstolo Paulo escrevendo para os gentios, mostrando, dizendo que eles não eram mais estrangeiros, agora não eram mais estranhos à promessa de salvação e de vida eterna. Hoje, depois que eles aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles passam a ser agora cidadãos do reino de Deus, família de Deus. Então todos quantos aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passam a fazer parte da família de Deus. E Jesus voltou para o Pai para preparar esta casa, estas moradas celestiais, justamente para compor, para receber esta grande família que Deus está formando sobre a face da terra. E Jesus prometeu voltar para nos buscar. Quando ele disse, voltarei para... vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa morada não é aqui, nós somos forasteiros na terra, aqui nesta terra. E Hebreus capítulo 13, no verso 14, ele deixa claro, dizendo, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Os judeus até então só conheciam as terras da Judeia, Jerusalém. Então eles nasceram ali, acreditavam que morreriam ali. Jesus veio desafiá-los a pensar alto, a pensar nas coisas celestiais, nas promessas de Deus, nas promessas de Jesus. Então ele mostrou e já deixou bem claro para eles, assim também como para nós, que nós somos forasteiros nesta terra. A nossa morada não é aqui, nós somos apenas passageiros e precisamos nos preparar aqui para a nossa cidade futura, que na verdade esta cidade, ela é a Nova Jerusalém. Então Jesus, ele prometeu e garantiu a sua promessa, que nós fomos chamados para habitar nas cidades celestiais. E Jesus, ele já voltou para o Pai. Assim como Jesus desceu, da mesma maneira que ele chegou, ele também foi, ele retornou para o Pai para preparar estas moradas
E o desejo de Jesus sempre foi esse que disse aqui: para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo de Jesus sempre foi estar junto conosco, estar conosco. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, vou fazer essa breve leitura, mostra claramente que o final de todas as coisas, né, a realização do plano de salvação de Deus, que culmina justamente nesta morada eterna, celestial entre nós e Deus. Apocalipse diz assim: e vi, aqui é João relatando a revelação de Deus para ele, a revelação de Jesus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este sim é o desejo eterno do Senhor Jesus, de que onde Ele esteja, nós também haveremos de estar. E Ele já foi preparar os lugares já estão preparados. O que nós precisamos é manter acesa a chama da fé, nos ensinamentos do Senhor, nas práticas dos ensinamentos de Cristo Jesus, da nossa vida diária, e mantendo também a esperança da volta do Senhor, como se o dia do Senhor voltar fosse hoje, porque, como diz a palavra do Senhor, que a nossa salvação está mais perto agora do que o dia em que nós aceitamos a fé. Então, que Deus seja louvado, que a palavra do Senhor ela venha trazer alento ao nosso coração, lembrança das promessas do Senhor, para nós mantermos ainda até a volta de Jesus a constância da fé, mantermos cada dia mais a lembrança de que Ele prometeu voltar, e Ele voltará. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16, está claro que o Senhor Jesus Cristo Ele voltará para arrebatar a sua igreja, e nós precisamos estar prontos como se o dia do Senhor fosse hoje. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.